Não fiquem assustados com o que eu vou falar agora. Mas hoje eu reli um livro inteiro. Esse daqui. Eu já comprei a parte 2 porque eu só tenho a parte 1 dele. É um livro do mestre Wu Jinshan e eu tô relendo ele para poder justamente trabalhar com uma série que eu tô preparando de vídeos sobre o I Ching. E vai ser uma série muito doida e muito bacana. E o que acontece? É fantástico que nesse livro ele fala justamente sobre esse assunto do modificar a si mesmo, de modificar a sua realidade e a relação que isso tem com a aceitação. Segundo esse mestre taoísta, o que ele diz é o seguinte: não faz sentido você penalizar uma pessoa a respeito de algo que ela está vivendo, de uma circunstância da vida dela, de algum problema, de algo da configuração do indivíduo dela. Pro taoísmo não faz sentido você reforçar a culpa. Ah, você está muito acima do peso, isso está te causando problema de saúde. Ah, você está desempregado e você não está conseguindo exercer o que é necessário de esforço para você conseguir ir para fora de casa e conseguir emprego. Ah, você isso, aquilo, outro. Ah, você está chegando sempre atrasado no compromisso tal e você sempre acorda tarde e você não regula o seu sono. Ah, isso, aquilo, blá, 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 blá. Não adianta você incutir e amplificar o peso da dor, do sofrimento que aquela condição, que aquela pessoa enfrenta causa para ela. Porque isso vai colocar ela numa posição de autorrejeição, de culpa, e essa rejeição e essa culpa imobiliza a pessoa para a possibilidade de ela transformar e modificar a realidade dela. Então, no taoísmo, eles explicam o seguinte: você não vai chegar para a pessoa e ficar penalizando e crucificando ela, amplificando o sofrimento dela. Você vai acolher essa pessoa e vai ajudar essa pessoa a aceitar essa realidade. Eu acho que as pessoas têm uma confusão muito grande de que aceitação é comodidade. A Stage trouxe justamente esse questionamento de como que a gente vai confluir, como que a gente vai moderar a autoaceitação com comodismo. Tipo, eu me aceito, eu sou assim mesmo e ponto, e não vou modificar quem eu sou. Para o taoísmo, é o contrário. É por conta de você ser capaz de aceitar a sua realidade, de aceitar quem você é, aceitar como você está nesse momento e lidar e acolher isso, sinceramente, que você passa a ser capaz de se movimentar para atingir uma configuração diferente. A mudança começa e ela ocorre, ela se discorre com suavidade e não com a brutalidade com que nós geralmente lidamos com algumas religiões mais ocidentais, da punição, do medo da punição como aquilo que vai levar ao motor, ou do sofrimento exagerado, exacerbado como aquilo que vai levar e conduzir a pessoa a um estado diferente. Eles falam sobre essa questão também relacionado com uma cultura de autossacrifício e autossofrimento constante em recompensa, tendo um pós-morte muito benigno, muito saudável. Aquela ideia de que as pessoas falam de que quando você é uma pessoa sofredora na vida, você vai ser absorvida e vai, no pós-morte, viver no céu, por exemplo, no paraíso. Porque você, sou um sofredor, os humilhados serão exaltados em algum momento. Para o taoísmo, velho, olha, quando faz o menor sentido você esperar uma vida inteira de sofrimento para depois ser absolvido num pós-morte. Se você tem a possibilidade de absolver e diminuir o seu sofrimento agora. E a diminuição do sofrimento, segundo eles, vem justamente com a possibilidade de você deixar de encarar os seus problemas como algo que é uma fonte de dor e de sofrimento, mas como simplesmente uma situação que você aceita, assimila e lida com ela. Lidar com uma situação que você aceita é muito melhor lidar com uma situação que você rejeita. A situação que você rejeita, você se nega a enxergar. E por negar-se a enxergar, por ser algo que sempre te causa dor, olhar para aquilo, você não consegue sair do lugar. Todos nós lidamos com isso em algum grau. Muitos de nós têm sempre aquela coisa que a gente tem dificuldade de fazer, dificuldade de confrontar, porque confrontar aquilo já nos causa tanta dor que a gente não consegue fazer nada a respeito. Então, para o taoísmo, essa é a ideia.
A autoaceitação tem relação com a possibilidade de olhar para si integralmente, entender quem você é, entender como você está agora, aceitar sinceramente que você está como está agora, que você é como você é agora. E se tem coisas que você sente que você pode aprimorar e melhorar sobre si, você trabalha nessa direção. Mas você trabalha depois de se aceitar. É por isso que nos movimentos de body positive, por exemplo, de pessoas que querem poder perder mais peso, querem perder peso e atingir um outro patamar fisiológico, essas pessoas entendem que primeiro elas têm que aceitar como elas são no momento que elas estão agora. Que enquanto elas odiarem o próprio corpo, elas não vão conseguir tomar uma postura positiva em relação a si para poder modificar a sua própria situação. Porque ela vai estar sempre amargurada e sempre recorrendo aos mesmos escaninhos de, vamos dizer assim, escaninhos de comportamento sobre como lidar com aquela situação. Muitas pessoas têm peso mais elevado por conta de descontar na comida. Eu entendo muito bem o que é isso, porque eu fui condicionado dessa maneira na minha criação, de descontar o emocional comendo ou com o nervoso da mastigação. Então, para poder modificar isso, primeiro eu teria que me aceitar como eu sou, o que eu já fiz, e começar a mudar meus comportamentos por me amar, por querer me cuidar. Enquanto que tem pessoas que, nessa autoaceitação cômoda, dizem assim, eu sou do jeito que eu sou mesmo, eu sou estourado, eu sou briguento, eu sou impaciente, e você tem que me aceitar como eu sou, porque ponto. Independente do quanto que isso causa mazelas para ela mesma, com o estresse que ela provoca no próprio sangue, no próprio corpo, e também a dificuldade que ela tem de enxergar uma realidade, uma possibilidade de sair do estado em que ela está, por ela estar o tempo todo rejeitando tudo e rejeitando a si mesma. Lembra aquilo que eu falei lá no começo, sobre a aceitação refletir sobre si? Se você na dicotomia aceitação, rejeição à exterioridade, foca mais na parte da rejeição, se você rejeita tudo que está ao seu redor, você invariavelmente volta e dobra essa qualidade, propriedade sobre si, e você passa a se rejeitar. E não tem como você modificar uma coisa que você rejeita, porque aquilo que você rejeita, você não quer nem tocar naquilo. Você faz de tudo para não enxergar aquilo. Você faz de tudo para não confrontar aquilo. E é nesse não confronto que você se mantém mecanizado, robotizado, engessada na mesma realidade. Então, a autoaceitação tem muito a ver, intimamente ligado ao potencial de se autotransformar. Para transformar o seu mundo, primeiro você tem que aceitar que você está nele como você está. A filosofia taoísta também conflui com várias outras questões que eu estudo relacionado com a ideia de que quando você projeta um modelo ideal de si e você se reconhece que hoje você não é a versão ideal de si mesmo e você começa a perseguir essa versão ideal, você também descamba em várias armadilhas dessa perspectiva. Porque essa perspectiva de ter uma versão ideal de você mesmo, que você vai perseguir aquilo, pode significar que você vai estar o tempo todo lutando para chegar naquela versão ideal, naquela posição ideal de vida, naquele contexto ideal de vida, e você nunca vai se satisfazer com o que você vive. É o que chama de corrida dos ratos. Da pessoa que fica correndo lá na rodinha, sempre perseguindo um ideal de salário, um ideal de carreira, um ideal de o carro do ano, um ideal de ter o namorado ou a namorada mais perfeita, mais bonito para expor para os amigos, e você nunca atinge o seu objetivo. Você está numa constante insatisfação. É por isso que essas filosofias orientais espiritualistas e outras filosofias espirituais também lidam muito com essa questão da aniquilação do desejo. Não significa virar um vegetal. Significa você entender que enquanto você estiver perseguindo essa posição ideal, esse eu ideal imaginário, fictício, você vai estar formulando uma porção de desejos que você vai estar o tempo todo tentando concretizar na esperança de que em um momento você se satisfaça. E você nunca se satisfaz.
Aí depois a gente vive numa sociedade de pessoas extremamente estressadas, extremamente frustradas, extremamente deprimidas, sendo a depressão, a ansiedade e o transtorno de déficit de atenção algumas das neuropsicopatias mais generalizadas no nosso século XXI. Vocês se perguntam por quê? Por que está acontecendo? Então é isso. Esse é o comentário que eu tenho para fazer a respeito de autoaceitação e comodismo. Quando descobriu que aceitar e o que modificar, você aceita e você tem o potencial de modificar tudo a seu respeito, principalmente entendendo que você está constantemente em mutação, você está constantemente mudando, mesmo quando você não observa isso. Parte da qualidade do trabalho mágico é você amplificar a sua atenção sobre si para justamente perceber essa gradação, essa mudança a longo prazo, quando o restante das pessoas enxerga o mundo apenas numa parcela extremamente ínfima e pequena, que é aquilo que a gente chama do presente instantâneo. Pensa na configuração dos móveis da sua casa ou do seu quarto. Se você já teve o hábito de mudar em diferentes épocas, de botar a mesa no canto, a cama em outro canto, chega-se a um ponto que no começo, quando você modifica as coisas de lugar, você tromba no móvel porque você não está acostumado com aquele móvel ali. Você joga a chave no lugar errado porque você esqueceu que aquele móvel não está mais naquele lado da sala, ou a mesa não está mais naquele que costumava ser. Mas depois que você se acostuma com a configuração que mudou de 2 semanas atrás, você de repente observa aquele espaço quase como se ele sempre tivesse sido daquela forma. Você meio que se relaciona com aquele espaço e aquela configuração de realidade como se ela se estendesse no seu passado infinitamente. Tudo sempre foi do jeito que é. E é essa perspectiva, essa limitação de percepção sobre si, sobre o seu espaço, que te provoca a ilusão de que as coisas não mudam, ou que elas mudam um pouco demais. Quando é a falta de percepção sobre essa mudança gradual que causa isso. Expandindo a sua percepção no tempo sobre si e latitudinalmente nos tantos pontos de contatos que você tem com o mundo, você consegue ver a figura mudando lentamente. É ter a paciência para ver uma árvore crescer e perceber o crescimento da árvore. Porque se você vê a mesma pessoa com quem você convive todos os dias, você dificilmente nota sensivelmente o quanto ela mudou, porque você sempre enxerga ela num contínuo. Mas é a expansão da percepção que te permite entender isso. Você está sempre mudando e aceitar-se, autoaceitar-se, nunca é demais. E uma sincera autoaceitação com consciência nunca conduz a um comodismo. Pelo menos assim, em critérios mais teóricos e ideais. Eu acho que isso responde as perguntas. O que estão falando? Faz sentido. Fausto, Card Captor. E quando busca os ideais internos, a construção de uma persona ideal também pode ser prejudicial? Sim. Eu não diria para você perseguir uma persona ideal, porque isso também é um embotamento e um engessamento. Eu, pessoalmente, persigo não uma persona ideal, mas uma abrangência de personas, uma flexibilidade de si. E isso me conduz a buscar sempre experiências diferentes e novas na realidade e coisas que me tiram do conforto, por assim dizer, justamente para eu expandir as qualidades que eu sou capaz de exercer. O que eu quero dizer com isso? Num determinado espaço, eu vou precisar ser extrovertido para poder alegrar as pessoas, para poder viver com as pessoas na mesma vibe daquele lugar, falar um pouco mais alto, ser alegre, rir bastante. Mas se eu exercer essas qualidades que não encontro entre os meus amigos, são extremamente convenientes, num velório, eu vou estar sendo extremamente insensato. Eu vou estar sendo idiota, por dizer o mínimo. No velório eu preciso exercer exatamente as qualidades opostas. A de ser capaz de velar uma pessoa, de ser mais atencioso e sensível com o que eu falo, de entender que eu preciso também ser capaz de ter empatia com o sentimento da pessoa que perdeu alguém.
de não querer ser o good vibes positivo alto astral o tempo todo e tentar contaminar um ambiente que não deveria ou não precisaria ser contaminado com essa pretensão de alegria e respeitar também o momento de introspecção, de melancolia, de luta e de tristeza do outro. Então, são duas qualidades, dois jeitos de agir bem opostos. Eu não preciso ser um ou outro. Eu preciso ser capaz de transitar entre um ou outro dentro das enormes diferenças de gradação. E é essa expansão da capacidade de exercício dessas qualidades de personalidade, desses trejeitos de personalidade, que eu pessoalmente busco. Então, eu posso ser tímido no sentido de ficar na minha, num espaço, e no outro espaço ser o cara que conquista todo mundo e a atenção da galera quando eu quero. E eu posso ser capaz de virar essa chave muito rápido, a depender da minha percepção do que o ambiente está exigindo de mim naquele momento. Ao ponto de eu fazer isso tão automaticamente, inconscientemente, que eu nem preciso pensar para reagir ao estímulo do cenário, do ambiente, da situação. Uou. Vamos voltar pro sigilo? Vamos lá. Vamos voltar pro sigilo.